A importância e os impactos da capacitação e do incentivo para a geração de emprego e para o empreendedorismo como um todo. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo, tendo como base 2 programas desenvolvidos por uma das maiores fabricantes de bebidas do mundo, com atuação aqui no Brasil, a Ambev. Para isso, eu convido o Luiz Gustavo Talarico, ele é diretor de impacto e sustentabilidade da empresa. Luiz, seja muito bem-vindo. Oi, Sebastião, tudo bem? Obrigado por me receber. Ótimo, obrigado a você por aceitar o nosso convite. Luiz, e antes de entrar exatamente aí no assunto, no tema da nossa conversa, falando de capacitação, de incentivo, queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve hoje como diretor de impacto e sustentabilidade da Ambev. Me conte. Perfeito. Bom, eu sou engenheiro de produção, formado em São Paulo, que é onde eu moro, sempre morei aqui, e eu estou há 7 anos na Ambev. Eu entrei praticamente desde que eu formei, então foi o meu primeiro emprego, né, efetivo, e eu comecei primeiro nas áreas mais de suporte ao negócio, então trabalhei mais em cervejaria, etc. E desde 2019 eu vim para a área de impacto social e aí comecei tocando alguns projetos até a gente pegar e culminar nesse projeto que a gente está conversando hoje, além de olhar também toda a nossa frente de sustentabilidade na companhia. Certo, Luiz. Bom, você viu, eu fiz referência aos 2 programas, né, que a gente vai ter como ponto de partida aqui para a nossa conversa, mas não explanei mais. Eu queria que você me dissesse quais são os programas, como é que eles funcionam de forma básica e depois a gente vai esmiuçando um pouco. Então, são 2 projetos, como você mencionou, um deles que é de forma mais ampla, né, se chama de Bora, e ele vem muito pautado pela transformação cultural que a Ambev tem passado nos últimos anos. Isso tem levado a gente até mudar nosso negócio. E o Bora, né, a gente trabalha em o conceito de inclusão produtiva, então ele é quase que onde ele tem integrado a nossa jornada sólida de impacto social da Ambev. A gente tem buscado combater a pobreza e gerar transformação em todo o nosso ecossistema. E está estruturado em 3 pilares, que é a parte de conhecimento, apoio financeiro e conexões. Isso focado tanto para empreendedores, mas também para fomentar a empregabilidade e outras frentes que a gente possa ajudar na sociedade de forma geral no Brasil. Nosso grande objetivo agora, nos próximos 10 anos, é incluir produtivamente 5 milhões de brasileiros. E aí é ajudar a combater a pobreza em um projeto longo ali de 10 anos. E uma dos focos grandes que a gente tem é focado em empreendedorismo, que a gente trabalha aqui com o nosso ecossistema, com os pontos de venda, etc. Certo, mas na prática, como é que acontece então? Como é que é esse contato com empreendedores, com comunidades no dia a dia? São cursos, são palestras, enfim, na prática como acontece? Claro, a gente tem trabalhado com na nossa plataforma, porque a gente trouxe para resolvedores do cliente, então é o BIS. O BIS ele tem surgido muito na frente de tentar conectar, criar pontos entre indústrias e clientes. Então, oferecer soluções e serviços para os clientes e para toda a nossa cadeia, de certa forma, fortalecendo ela. E a gente integra o Bora dentro do BIS, oferecendo dentro dessa plataforma digital conteúdos, cursos e várias outras coisas que possam ajudar esse empreendedor a desenvolver seu negócio. Então, seja para o micro, para o pequeno, para o médio, a gente tem soluções que a gente pode desenvolver, sejam conteúdos, cursos, capacitação, parcerias que a gente tem também com outros parceiros nossos. Então, a gente trabalha em fomentar isso com os nossos empreendedores dentro do BIS. Certo, mas como acontece? As empresas procuram vocês captam no mercado? Como é que se dá esse contato aí para até a gente instigar outros empreendedores que tenham vontade de participar de alguma maneira, que podem se beneficiar dos programas? Na prática, nesse sentido, como se dá? O BIS ele é uma plataforma que os nossos clientes usam muito para fazer seus pedidos hoje. Então, a gente trabalha não só com produtos, trabalha com a indústria de forma geral, mas é uma plataforma muito focada em dia a dia do negócio do empreendedor. E aí dentro do BIS a gente também tem uma parte chamada Meu Negócio, onde lá ele consegue realmente fomentar e cuidar bem do negócio dele. A gente oferece ferramentas para isso. Então todo o ensinamento a gente coloca numa parte extra do BIS, que é o Meu Negócio, e a gente já tem trabalhado também com parcerias com a Brasel, com o Sebrae, isso junto com o time do BIS para desenvolver essas trilhas, esses conteúdos que possam ser integrados dentro do BIS e que façam sentido com a jornada e com, né, a jornada do usuário mesmo, do cliente. Então é tudo feito pela internet, então, esse contato, esse aprendizado, é tudo pela internet. Exatamente, a gente entende que a parte online pode ajudar e quanto mais integrado com as nossas plataformas, melhor, que aí ele consegue em um lugar fazer, né, gerir o negócio dele no dia a dia, do outro lado ele também pode se capacitar sem precisar ficar deslocando, né, virtualmente de um lugar para outro. Ótimo, e é gratuito?
Isso, é gratuito, a gente oferece isso com benefício para os nossos clientes, para todos os nossos clientes. A gente tem ali uma base de mais de 1 milhão de pontos de venda cadastrados e a gente entende que isso pode impactar até mais de 800 mil profissionais que fazem parte desse nosso ecossistema. Bom, e você disse que em quanto tempo já que está em funcionamento o Bora? A gente lançou o Bora ano passado, então ele foi indo ao longe, foi construindo, né, o plano de negócio ao longo do ano. A gente lançou ele no segundo semestre do ano passado, integrou ele já ao business. E o que vocês têm percebido como maior demanda das empresas, dos empreendedores, micro e pequenos? O que mais carece de conteúdo, de informação, e que vocês têm feito essa troca ou levando esse conhecimento? A gente, na verdade, já conhece um pouco a questão do empreendedorismo dentro da companhia já faz um tempo, né? Então, em outras plataformas, além dos pontos de venda com o business, a gente já tem trabalhado a questão de apostar no empreendedorismo. Então, a gente já tem tido alguns dados, algumas pesquisas que a gente entende o que é relevante e a gente entende muito que é um tema que é bastante pedido, a questão de finanças. Então, a questão de soluções financeiras é um tema bem recorrente, assim, eu diria. Também a parte de gestão de forma geral, então organização do negócio, planejamento estratégico, gestão de pessoas, são temas variados que a gente entende que fortalece o negócio e que a gente consegue contribuir tanto com o nosso conhecimento aqui, né, dentro da Ambev, como também com o conhecimento dos nossos parceiros. E aí vocês têm atendido pela demanda aí, empreendedores do país inteiro? Como é que é esse universo de gente que já participou, de empresários, de pessoas jurídicas também, que já participaram do programa ou participam? Como é que é isso no Brasil hoje? A vantagem de ser uma plataforma digital é que a gente consegue estar em todos os lugares, né? Então, a gente realmente se conecta com o Brasil inteiro e a plataforma realmente está disponível para todos. E aí a gente já teve casos de empresas que realmente seguem a trilha até o fim, a gente vê, no final a gente até, né, a gente entende que o ecossistema realmente é super relevante, a gente entendeu o que eles querem ouvir, entender o que eles querem, ouvir de fato o que eles precisam e poder oferecer essas soluções para eles. Então, a gente tem alguns feedbacks, né, no final de todos esses treinamentos, esses cursos, a gente realiza pesquisas para entender se faz sentido, se falta alguma coisa, se precisa de algum tipo de ajuste. A gente usa esses retornos deles para a gente poder melhorar o programa, mas de forma geral, a gente entende que tem muita aplicabilidade, a gente vê resultados positivos de quem tem de fato seguido essa jornada aí de desenvolvimento, essa jornada de aprendizado e vê impacto positivo, desde a parte até de planejamento estratégico, alguns até com a questão de marketing, a digitalização de forma geral tem sido muito positivo, especialmente para os pequenos e médios empreendedores. Maravilha. Você tem algum exemplo, algum caso importante que tenha, enfim, para você chamado bastante atenção, de relevância, que a gente traga aqui para mostrar o exemplo e a partir do exemplo a gente se identifica um pouco mais também. Você lembra de algum episódio assim, de algum caso? Tiveram alguns, assim, interessantes. Como o contato online, acho que acaba, né, sendo uma coisa mais difícil a gente conseguir ter esse retorno, mas pelas pesquisas a gente até consegue falar. A gente tem alguns empreendedores que são um pouco mais próximos da companhia que a gente consegue até se comunicar. E a gente entende que alguns, por exemplo, começaram a usar datas-chave da semana, por exemplo, dia de futebol na quarta-feira para usar uma promoção no Instagram e tentar atrair mais clientes. Ou algum tipo de entendimento sobre o portfólio, que os outros, né, diversos bares da região compram um produto que ele não compra, ele pode passar a comprar. Então, a gente entende que esse tipo de informação de negócio para ele tem sido interessante e algumas, né, dicas, algumas coisas mais aplicáveis ao dia a dia que ele pode facilmente adaptar e incluir em seus negócios. Maravilha, ótimo, ótimo. Agora, tem um trabalho dentro desses cursos, você fez referência ao Sebrae, inclusive, de presencial mesmo, né? Eu vi numa reportagem que li de uma equipe, um grupo de profissionais, de empreendedores, que eram do Sebrae e que tinham usado como argumento, enfim, como material, esse trabalho do programa Bora aí também. Tem um contato presencial, um trabalho presencial também, né? Fizemos, a gente fez ano passado e terminou esse ano, então foi um projeto um pouco mais longo, mais focado, com alguns pontos de venda aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, onde o Sebrae encontrava esse ponto de venda toda semana, duas vezes por semana eles recebiam aulas presenciais em diversos temas, e aí com mais profundidade do que a gente aborda no online, e realmente íamos dobrando cada uma das coisas, e não só ensinar o conteúdo, mas também como de fato aplicá-lo na prática. Então ia desde realmente conhecimento sobre gestão de estoque, finanças, planejamento estratégico, de forma geral, como criar um planejamento estratégico do zero, a parte de mídia e marketing digital. Então, ele abordava tudo isso, a gente fez em parceria com o Sebrae para 30 clientes nossos aqui na capital.
Luiz, agora para além dessa questão da gestão mais técnica ali, a gestão financeira, né, a gestão do negócio, o que tem sido hoje a máxima quando a gente fala de impacto, de sustentabilidade, que é aí o setor que você domina? Em todos os segmentos, se a gente for pensar, é claro que essa questão da gestão, do planejamento, da organização, né? É preciso ser competitivo, é preciso ser efetivo ou eficiente financeiramente, mas há uma máxima com tanta mudança de hábito, mudança de costume, que vale para todos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade e impacto hoje nos negócios, o que é mais importante? A Ambev está no Brasil inteiro, né? Então a gente entende que nosso papel é realmente muito integrado à sociedade de forma geral. Então, uma das coisas que a gente tem aqui muito relevante para a gente é a questão de escuta ativa. Então, a gente tem que, de fato, estar ouvindo o nosso ecossistema. Então, além dos nossos produtos, a gente também é uma parte assim relevante da sociedade em questão de estar em contato com muitas empresas, muitas pessoas, clientes, consumidores. De forma geral, né? A gente tem assim, um ecossistema bem relevante. Então, a gente tem essa questão de ouvir bastante, entender quais são as demandas, as questões, como eles enxergam a Ambev, como a Ambev pode, de fato, contribuir para o crescimento desses, né, principalmente empreendedores, né, também todos esses membros do nosso ecossistema de forma geral. Então, a escuta ativa é um tema muito importante para a gente. Ótimo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Luiz. No próximo bloco, queria saber um pouco mais desse impacto para a economia como um todo, né? De quanto mais empresas e colaboradores mais preparados, com visão de negócios como um todo e de valores que hoje em dia também o consumidor tem muito, né, com mais conhecimento, com mais exigência e que as empresas devem colocar como ativos nos seus negócios, quanto isso impacta na economia como um todo. Vocês, uma empresa, né, de tanta relevância, estão à frente, tem uma responsabilidade enorme na difusão e no acesso a muito conhecimento, a muitas oportunidades, né? Eu queria trazer isso um pouco para a gente discutir no próximo bloco. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Você de casa também, aguente aqui com a gente mais um pouquinho. O Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando da importância da capacitação e do incentivo para a geração de empregos, para os negócios, no empreendedorismo. E aí estamos trazendo para cá a referência de dois grandes programas de uma das maiores fabricantes de bebidas do mundo, a Ambev. Comigo está o diretor de Impacto e Sustentabilidade da empresa, o Luiz Gustavo Talarico. Luiz, continuamos nessa conversa e eu queria saber de você do impacto que tem para a economia como um todo, né, para a sociedade também, a gente desenvolver cada vez mais programas de conhecimento, levar conhecimento sobre gestão, sobre questões, valores tão importantes hoje em dia, com a mudança de hábitos, mudança de costumes, com a transformação digital, né? Mas tem valores que estão cada vez mais em relevância, questões ambientais, né, questões sociais. E aí, desse trabalho todo, como vocês veem a relevância disso, o alcance disso também para as pequenas e médias empresas? Quanto isso é transformador, hein, Luiz? A transformação, assim, acho que é inevitável, né? A gente tem visto na sociedade cada vez mais que a digitalização tem trazido cada vez mais coisa para próximo da gente. A gente vê que as coisas realmente hoje a gente consegue ter muita coisa praticamente na palma da nossa mão, né? E acho que isso não é só para as empresas grandes, acho que qualquer tamanho de empresa, seja micro, pequena, acho que hoje o acesso ele está muito mais facilitado e acho que o papel até das grandes empresas é até tentar fomentar essa conexão, facilitar esse contato com tanta coisa disponível hoje, tanta coisa ali no mercado, como a gente consegue oferecer o que faz sentido para quem faz, como a gente consegue se conectar, né, com outras partes do ecossistema, que fazem parte, né, do nosso próprio universo, ou coisas que sejam mais adjacentes, mas a conexão ela existe, é muito real e próxima. Ô Luiz, e com a atuação da Ambev, não só no Brasil, em outros países também, como é que é eu diria quase que o nosso ranking de desenvolvimento de programas assim, de incentivo, de empregabilidade, né, de empreendedorismo com eficiência?
Como é que a gente está em relação a outros países? Esses programas são desenvolvidos em outros países também? Nós estamos à frente? Tem alguma característica diferente aqui que favoreça também esse trabalho? Tem similaridade, sim. Acho que a gente está falando especialmente aqui na nossa realidade na América do Sul, a gente tem outros programas similares. Então, nos países como a Argentina, na Colômbia, a gente consegue ver algumas iniciativas surgindo de forma parecida. Mas acho que o diferencial nosso aqui realmente é uma questão, acho que de contato, né? Acho que desde a nossa época ali, Ambev ainda era Brahma, a gente já tinha essa questão de se conectar, de estar presente com todos os clientes, ponto de venda. Então, a gente tem expandido isso para outras unidades de negócio, mas isso é uma fortaleza que a gente tem de estar conectado com eles há um bom tempo. Então, a gente tem essa vantagem de conseguir levar a inovação, levar conhecimento, levar até conversar com eles de uma forma mais ampla. Acho que isso é uma vantagem que a gente leva bem, mas é um movimento que a gente vê em outros países também. A tecnologia, inteligência artificial, inclusive, tem facilitado esse processo e tem sido de um grande benefício, Luiz. Como é que você tem visto isso? Aproxima mais? Porque tecnologia, a gente fala, às vezes, da ideia de relacionamentos à distância, né? Mas, ao mesmo tempo, é um grande benefício para auxiliar em processos, divulgar, para se comunicar, né? Como é que vocês têm trabalhado a tecnologia hoje? Ela é talvez a principal ferramenta. E como a gente pode projetar aí, com tanta mudança que a gente tem pela frente, com a inteligência artificial que está aí se desenvolvendo a todo vapor, como é que a gente trabalha a tecnologia nesses processos de educação e de acesso a mais informação, a mais capacitação, a mais competitividade? Acho que, como eu falei, né, um pouco antes, a digitalização realmente veio e é para todo mundo. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver que soluções vão ser ofertadas online, a gente vai ver que as conexões vão acontecer também de outras formas, além do presencial, mas o presencial também tem sua forma. Então, por mais que, como você tem, a Ambev tem a plataforma BIS, que é onde a gente ajuda os clientes a desenvolver esse negócio, a gerir esse negócio, isso não exclui o contato físico, a proximidade. Acho que vem para complementar. Então, é uma força que pode ser muito bem utilizada. Então, a digitalização, isso vai aumentando cada vez mais. A questão que você falou de inteligência artificial, isso são ferramentas que podem ser muito bem usadas para coisas positivas. Então, a gente aprende bastante usando. Acho que isso é uma curva aí que estamos vindo, mas acho que a gente tem um papel muito forte de entender o caminho certo, ajudar e, né, de forma ética, como isso pode ser utilizado, de forma bem transparente também, até porque hoje em dia a gente fala muito de coisas na nuvem, coisas né, que estão ali fora do nosso acesso até. Então, como a gente consegue gerir isso de uma forma que seja aplicável a todos, que todos possam se conectar e que seja realmente relevante, né, para a sociedade de forma geral. Então, acho que esse é o papel de uma grande empresa. Uhum. Luiz, falando um pouco de perfil de empresários, de empreendedores que tem mais contato com os programas da Ambev, a gente está trabalhando com uma geração muito nova, com uma visão mais aberta, talvez, ou mais receptiva para mudanças. A gente trabalha ainda com algumas empresas mais tradicionais. Como é que é essa relação, esse perfil? E como é que se dá esse equilíbrio também, né? Porque precisa a gente trazer todo mundo para junto dessa transformação, né? Tem empresas mais tradicionais, talvez com algumas, enfim, restrições até culturais, talvez. Essa geração mais nova já tem uma outra visão de negócios. Como é que é o perfil dos que participam dos programas e como é que vocês veem esse equilíbrio para que a gente tenha um crescimento coeso? Hoje em dia, o perfil assim consegue ser bem heterogêneo, né? A gente tem esse histórico aí de ter clientes há muitos, muitos anos, então pessoas que realmente cresceram, prosperaram com a gente, né? Sendo clientes e parceiros nossos. Então isso tem acontecido realmente de uma forma orgânica há muito tempo. Mas também vem essa nova geração que tem vindo, né? Então isso realmente consegue tanto trazer gente nova, acho que também misturar as pessoas novas com as pessoas que estão, né, há mais tempo aí. E acho que o papel da companhia realmente é tentar fomentar que o que essa geração nova possa trazer de positivo possa ser absorvido também pelo pessoal que já está há mais tempo. Então, às vezes existe uma dificuldade de digitalizar, a gente vê, às vezes, né, uma falta de conhecimento, uma falta de fluência até, né? Quase uma nova linguagem, você tem que aprender a se comunicar. E acho que o papel realmente é conseguir facilitar para quem já está e também ajudar quem está entrando a se manter, né? Então, acho que é um trabalho ali de realmente identificar esses diferentes perfis e saber como abordar cada um deles. Então, a gente mantém essas pessoas mais antigas e trazer e tentar cada vez mais engajar,
mas essas que são mais novas estão vindo, normalmente são um perfil que às vezes é super antenado, já conhece muito mais coisa do que até a gente às vezes está trazendo, eles já conhecem de outros lugares, ou já viram algo similar, então a gente consegue se comunicar de outra forma, assim, perfis mesmo que complementam. Ótimo. E nessa linha, me fale um pouco também da sua visão. A gente tem trazido muito essa questão aqui com outros especialistas, mas de questões que a gente tem visto de uma relevância enorme aí, que é a questão da diversidade, da inclusão nas empresas, o quanto isso é produtivo, é para lá de necessário, já foi-se o tempo em se dizer que isso era necessário, mas o quanto isso é produtivo se trabalhar muito mais com a visão diversa nas empresas, com a visão de inclusão, de valorização cada vez mais de lideranças e lideranças independente do gênero, ou ainda assim com um reforço muito maior, lideranças femininas. Como é que a Ambev trabalha com isso? E nesses dois programas também essas questões são tratadas. Como é? Acho que foi até o que a gente falou cedo, né? As mudanças são inevitáveis. A gente vai ver que as coisas vão acontecer, as mudanças vão ter que acontecer, mas o importante é que a gente também tem que permanecer a essência. Então, acho que é uma questão de evolução constante, isso é super importante e até pensando no nosso próprio exemplo como Ambev, a gente entende que a gente mesmo vem falando sobre transformação bastante. E a Ambev tem passado por uma jornada ali de evolução cultural assim, faz bastante tempo. A gente tem discutido e revisto a questão de todo, né, processos formais de atualizar nossa cultura, de entender como que a Ambev tem que se posicionar na sociedade conforme ela vai evoluindo e a gente se insere nela. E acho que nos últimos 4 anos a gente tem acelerado bastante isso, né? Então, como eu falei, a gente tem ouvido mais, aprendido, a gente tem mais aberta e a gente tem tirado esse do papel. Acho que isso é o papel de todo empreendedor, é entender o que a sociedade quer, o que a sociedade precisa, o que são não só tendências, mas acho que até necessidades. E a gente tem vivido esse momento, acho que também pautado por ética, transparência, mas também a gente fala muito a questão de diversidade e inclusão dentro da nossa visão de futuro. Então, a gente, como companhia, tem seguido nossa jornada, mas a gente também tem olhado como fomentar isso ao longo do ecossistema. Então, alguns episódios, né, dentro que a gente trabalha dentro do Bora, então falei a parte do BIS, que é um capítulo à parte, mas tudo que a gente também trabalha com pessoas, com empregabilidade, etc., a gente também tem alguns recortes que a gente fala de gênero, racial, etc., para também manter esse estímulo para o ecossistema de forma geral. Uhum. A gente está vivendo uma grande transformação em todos os sentidos, né? Além da tecnológica, que a gente está aprendendo aos poucos, mas de mudanças até de dores um pouco diferentes ou um pouco cada vez mais diversas, e que bom, dos consumidores, né? E as empresas precisam se adaptar, entrar nesses conceitos de forma efetiva também, né? Porque não é uma moda, não é porque é bonito, é preciso se executar e não só nas bases, né? Precisa se executar a partir de lideranças, de gestores, de direções, para que, a partir da referência, né, do exemplo, é que a gente dissemine isso de forma talvez até mais eficiente, eu diria, né? Ela se torna mais orgânica. Mas, enfim, entrando nessa linha ainda e agora tentando talvez trazer ainda uma demanda maior de empresários, empreendedores, micro e pequenos, que estão nos ouvindo, nos assistindo e tenham tido interesse de participar desses programas, que eles são programas, né, que geram mais competitividade mesmo no final das contas. Qual é o caminho, como se deve fazer, Luiz? Qual é a orientação que você tem? O acesso, como eu falei, na parte online realmente é pelo BIS, então qualquer empresa ali que tenha uma demanda relacionada à compra dos nossos, né, dos produtos para estabelecimentos, a gente é muito focado em vários restaurantes, mercados, etc. A gente tem o BIS na plataforma aberta, pode se cadastrar lá com a sua empresa, e dentro do BIS tem a aba que a gente coloca todos os conteúdos para o meu negócio, isso pode ser acessado por lá, então tudo é via plataforma ou app do BIS. Tá, bom, a gente falou lá já que é gratuito, mas ele é ao mesmo tempo exclusivo para esse segmento, Luiz, é isso? O treinamento é mais focado para a gestão de vários restaurantes, mas são conhecimentos de gestão que podem ser aplicados por qualquer um. Como o nosso ecossistema mais conversa com eles, a gente tem dado esse enfoque nesse público. Como eu falei, ainda nós temos mais de 1 milhão de PDVs, a gente entende que mais de 800 mil seriam elegíveis e poderiam tirar benefício desse tipo de conteúdo. Sim. Os PDV são os pontos de vendas, né? E, bom, é um trabalho contínuo também, né? Não é um curso que começa agora e termina amanhã, enfim, está sempre disponível.
Exatamente, a gente está tentando trazer sempre conteúdo novo. Nós trabalhamos como falei, com parcerias que a gente já desenvolveu com o Sebrae e a Brasel para entender conteúdos que eles podem desenvolver. Então, o Sebrae, a gente fez essa apresentação, a Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que também tem esse foco em desenvolvimento, a gente consegue construir conteúdo em conjunto, além do que o nosso próprio time do BIS, aqui da companhia, tem de expertise que a gente pode contribuir. Então, é um conteúdo vivo. A gente tem uma parte hoje, a gente vai criando novos, a gente vai trazendo novos parceiros e a ideia realmente é sempre deixar assim, a tecnologia e tudo mais permitir o mais atualizado possível. Maravilha. Luiz Gustavo Talarico, diretor de Impacto e Sustentabilidade da Ambev, falando para a gente sobre 2 programas importantes, programas que geram mais empregabilidade, que geram impacto também para os negócios, para o empreendedorismo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo. Volte sempre, volte outras vezes. Sucesso aí no seu trabalho, Luiz. Muito obrigado aí pela oportunidade por me ouvir. Foi um prazer. Muito bem. E muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Foi um prazer ter você aqui com a gente, a sua companhia, a sua audiência. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.